Opa, beleza? Aqui é Lisandro, essa é a sessão de planejamento e hoje eu vou falar sobre storytelling, o que é e como você pode usar isso para atrair muito mais pessoas para suas apresentações. É o seguinte, hoje tem muitas pessoas apresentando coisas na internet, apresentando plano de negócios, apresentando propostas, vendendo produtos, enfim, muitas pessoas fazendo apresentações e nesse mundo digital é cada vez mais necessário fazer apresentações na internet para divulgar e ampliar os seus negócios. Mas o problema é que as pessoas estão muito preocupadas em o que vai apresentar e estão dando pouca importância a como vai apresentar. E não tem jeito, você pode ser o maior expert, saber todos os detalhes do seu negócio, do seu produto, da sua apresentação. Se você não tiver uma estratégia para conectar e atrair as pessoas, a sua apresentação corre o risco de ser chata, as pessoas não vão te dar atenção suficiente. Hoje a gente tem muitos estímulos audiovisuais concorrendo pela nossa atenção e as pessoas podem simplesmente fugir da sua apresentação e ir para outra mais interessante do que a sua e você pode se frustrar com tanto esforço jogado fora. E a melhor forma comprovada para aumentar o nível de interesse e envolvimento nas suas propostas é o storytelling. Storytelling é um termo em inglês que significa contar histórias e é uma habilidade, uma técnica de usar elementos narrativos de boas histórias para envolver mais. Storytelling é diferente de roteiro. Roteiro é uma peça, um guia que vai servir de orientação ali para um filme, para um teatro ou até para uma apresentação. E já o storytelling é uma técnica que pode e deve ser usada dentro de um roteiro. Roteiros que usam storytelling são muito mais interessantes ou tendem a ser muito mais interessantes. Por que o storytelling funciona? Porque a habilidade de contar histórias é uma coisa muito antiga, ela é natural do ser humano. Ela se desenvolveu junto com o cérebro humano. Durante milhares de anos, o homem passou o seu conhecimento de forma oral. As pessoas sentavam em volta do sábio ali da tribo para ouvir as histórias dele. E naturalmente aqueles que conseguiam adquirir melhor os conhecimentos e passar também os seus conhecimentos para frente, sobreviviam melhor, Então a história faz parte da evolução humana, faz parte da evolução do entendimento humano do mundo. A gente tem exemplos na Bíblia, Jesus passava os seus conhecimentos através de parábolas. Tem a mitologia grega que também usava os elementos de história, os elementos de storytelling. Então, assim, o storytelling funciona pra gente porque as histórias, ela traz uma retenção muito maior para o nosso cérebro, para o nosso entendimento. A gente consegue ter um envolvimento e um aprendizado daquela comunicação muito maior quando tem histórias. Uma frase importante é: dados são esquecidos, histórias são lembradas. Os dados, eles se comunicam apenas com uma parte do nosso lado esquerdo do cérebro, as partes responsáveis para decifrar o pensamento lógico, o pensamento mais racional. Já quando os dados eles estão envolvidos numa história que se conecta com o seu interior, com os seus sentimentos, essa informação ela se conecta também com o sistema límbico do cérebro, que é responsável pelas emoções, e quando você atinge emocionalmente uma pessoa, você consegue gerar uma conexão, uma transformação e uma ação. Você consegue gerar uma ação que você propõe ou que você espera através de uma emoção. Então esse é o verdadeiro poder do storytelling, conectar e atrair pessoas. Então se você apresenta projetos na internet, planos de negócios, suas ideias ou um projeto de aprendizado, um conteúdo educacional, é fundamental você conhecer o storytelling para saber usar isso a seu favor. Mas como usar o storytelling em apresentações? A princípio você pode achar que nem tudo é história. Às vezes você tem um conteúdo educacional, uma apresentação mais técnica de um produto, de uma proposta para uma empresa, e você pode achar que ali não tem como colocar história, e aí você entra naquela de fazer uma apresentação mais densa, mais complicada, e dificilmente você consegue conectar a atenção de uma pessoa durante toda a apresentação. E eu te digo que sim, você pode usar técnicas de storytelling na sua apresentação, isso é muito poderoso e vai deixar o seu conteúdo muito mais impactante e vai conectar muito mais pessoas. Por exemplo, uma coisa é eu falar que 82% dos acidentes na área de trabalho industrial é por falta de equipamento de segurança. E com isso eu pedi para os funcionários de uma determinada empresa que não deixe de usar equipamentos de segurança. Outra coisa é eu mostrar uma foto de um rapaz com uma família, com seus filhos, e dizer o seguinte:
Fernando, um jovem engenheiro, muito competente, pai de 2 crianças, estava trabalhando, parou para lanchar e tirou seu capacete. Depois do lanche, ele voltou para a área industrial, mas se esqueceu de colocar o capacete. Um parafuso se soltou e caiu de uma altura de 30 metros, atravessou o crânio de Fernando e o matou na hora. Isso é muito mais impactante. A pessoa que é funcionária, ela também tem filho. Se ela não tem filho, ela foi filho, ela tem pai, sabe a dor de perder um ente querido, né? E ela também estudou, ela também é funcionária. Ela vai se ver naquela situação e vai ter um impacto muito maior. Então a tendência é que essa mensagem seja muito mais lembrada dessa forma mais impactante e mais emocional. Ou, por exemplo, falar das tartarugas, a briga das tartarugas com o plástico para conscientizar sobre o meio ambiente, ou contar uma história de amor, uma bela história de um amor de um casal que aconteceu por causa de um perfume. Tudo isso, inclusive muito usado pela publicidade, são formas de usar storytelling numa mensagem. Então eu vou apresentar a estrutura clássica de um storytelling e para isso eu vou passar aí um vídeo de animação muito interessante e pequenininho que segue essa estrutura e aí a gente vai comentando em cima dele e usando os exemplos aí. Vamos lá. Muito legal, né? Esse vídeo aí é sobre o Dia da Gentileza, ele tem uma estrutura bem clássica e essa estrutura, eu vou falar mais em outros momentos, ela foi formalizada por alguns autores. Por exemplo, Aristóteles, há mais de 300 anos antes de Cristo, Joseph Campbell, que falou da jornada do herói, e mais voltada para o cinema, o Sid Field também fez uma formalização dos roteiros de Hollywood, né? E eu vou comentar mais sobre esses autores aí em outro momento. Então, a estrutura clássica de um storytelling é o seguinte: toda história tem 4 elementos: cenário, personagens, motivação, e esses 3 primeiros elementos, eles ficam organizados num 4º elemento que é o enredo. O enredo, por sua vez, é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E entre uma parte e outra, a gente tem algumas passagens que a gente chama de pontos de virada. Numa linha cronológica dessa estrutura clássica, a gente começa com a introdução e na introdução acontece a apresentação do cenário, dos personagens e da motivação desses personagens, certo? E aí, nesse momento também, a gente conhece 2 elementos muito importantes, que é o herói e o vilão, ou o protagonista e o antagonista. Muito importante a gente entender isso aí, porque, na verdade, uma história
é uma jornada de um herói lutando contra o seu vilão. Quando a gente fala de herói, não necessariamente a gente está falando de uma pessoa ou de um super-herói. Claro, pode ser uma pessoa, muitas vezes ou uma criança, mas pode ser um animal, pode ser você, pode ser o seu ouvinte, pode ser até o seu produto. Então, se você parar para pensar agora, todas as histórias, praticamente, eu digo aí, 98% das histórias que você vê, você vai perceber que logo no início acontece isso. Tem uma ambientação, uma contextualização, onde ele mostra os personagens principais que estão num cenário. Esse cenário pode ser uma família tumultuada, uma família pobre, uma família rica, um cenário de guerra, pode ser o fundo do mar, pode ser o espaço sideral, enfim, ele dá uma contextualizada aonde está acontecendo isso, quais são as pessoas que estão ali convivendo naquele cenário e quais são as motivações das pessoas, ou pelo menos de uma pessoa principal, que é o nosso protagonista. No vídeo que a gente acabou de ver, a introdução apresenta um cenário de um bairro, uma cidade, o dia a dia das pessoas, apresenta os personagens desse ambiente, que tem esse homem sério, né, frio, mais grosseiro, e também a menina do elevador, a criança com a bola e outros personagens aí. A gente conhece também o nosso protagonista, ou o nosso herói, que é esse homem aí, esse homem ranzinza, esse homem sério que não ajuda as pessoas. E também a gente conhece o antagonista, ou o vilão da história. E quem é o antagonista? O antagonista é a própria personalidade desse cara. É o problema que ele tem que enfrentar. O antagonista é sempre um problema que o nosso herói, né, vai enfrentar durante a sua apresentação. E o antagonista aí é a personalidade dele, que ele tem que lutar e superar isso. Então, tem algumas coisas interessantes que a gente vê aí. A expressão dele, principalmente a boca, ela é uma só, fechada, né, dura, ela não muda até o momento da transformação. As mãos do homem, ela fica dentro do bolso, ela não sai do bolso para ajudar as pessoas, também até o momento da sua transformação. E aí, nessa introdução, aparece aí uma relação dele maltratando as pessoas, ignorando as pessoas e perdendo a chance de ajudar. E numa apresentação, como aconteceria essa introdução? Geralmente é um momento bem rápido, é um momento onde você contextualiza, se apresenta, fala o que você vai apresentar, e é um momento crucial, porque é ali que o seu ouvinte vai decidir se ele vai te dar atenção ou não. Então é um momento que você tem que apresentar o contexto, o herói e principalmente o vilão de uma forma que você se conecte com o seu ouvinte. Por isso que é importante você conhecer o seu público, conhecer o seu ouvinte. Porque você, quando conhece, você sabe quais são os problemas que ele enfrenta, quais são as dores, o que ele busca, o que ele quer, quais são as necessidades dele. Então você vai fazer uma apresentação para ele e naquele momento da introdução você logo apresenta o vilão. Ou seja, você vai lançar ali na sua apresentação um problema para resolver. Você não vai simplesmente chegar e entregar uma solução. Você vai apresentar uma situação em que o seu ouvinte provavelmente se encontra e aquilo que você vai apresentar vai melhorar ou resolver aquela situação que ele se encontra. Beleza, aí nessa estrutura clássica aí a gente tem o conflito, ou o primeiro ponto de virada. É quando acontece alguma coisa que dá início a uma transformação. Algum fato que leva o herói a começar a passar por uma transformação. É a picada do Homem-Aranha, é o sapatinho da Cinderela que ela esqueceu nas escadas. É um fato que acontece que a partir daquilo ali o herói se vê num problema e ele começa a passar por uma evolução para superar aquele problema. Na nossa animação, esse ponto de virada acontece com o nosso herói quando uma mão segura no seu braço. A gente tem aí um plano fechado nessa mão segurando o braço dele, uma coisa bem simbólica. Aí a gente percebe que o rosto dele imediatamente se surpreende, né? E tem uma mudança pela primeira vez, mostrando que alguma coisa estranha aconteceu com ele. Ele continua frio, continua tímido, sem saber como lidar com essa situação, relutando em lidar com esse novo problema, e esse é o nosso ponto de virada no vídeo. Numa apresentação, a gente também tem esse ponto de virada, é um momento também rápido, e é quando alguma coisa acontece que torna evidente que aquilo que você vai mostrar é uma solução para o seu ouvinte. Pode ser uma crise econômica, a pandemia, a necessidade de ter mais tempo livre, a necessidade de sair do seu emprego, ou uma empresa que tem problemas na justiça com empresários. É um fato que você vai apresentar que vai fazer a pessoa perceber que ela se encontra num determinado problema e o seu produto ou a sua proposta tem tudo para ser a solução para aquele problema que você vai apresentar.
E aí na estrutura clássica a gente tem a parte do desenvolvimento. É quando o herói se relaciona com o seu problema, o protagonista com o antagonista. É uma situação nova que ainda incomoda o herói ou o protagonista até o momento que ele chega em um grande sofrimento. No nosso vídeo, esse desenvolvimento se dá quando ele começa a atravessar a rua ajudando ali a senhora idosa. Ainda incomodado com aquela nova situação que foi imposta para ele ainda relutante, não sabe se quer ajudar, não se sente muito à vontade com aquilo ali. E numa apresentação também o herói vai lidar com o vilão. O herói da sua apresentação pode ser você, pode ser o seu ouvinte, pode ser o seu produto, pode ser a sua proposta. E nesse desenvolvimento, você vai passar por problemas, você vai apresentar um problema que você chegou ao fundo do poço, você começou a lutar com aquele problema, no caso, se o herói for você, né? Até que você encontrou uma solução. Se o herói for o seu produto também pode passar por transformações, por falta de credibilidade, por falta de investimento, toda aquela história de dificuldade de um produto, até que ele se evolui para chegar num momento que ele virou a solução que você vai apresentar. Aí a gente tem o ponto de virada 2, que é um outro fato que dá início à transformação. No nosso vídeo, isso acontece quando um carro veloz vem na direção do nosso herói aí, né, do nosso protagonista, quando ele está ajudando a idosa a atravessar a rua. Ele toma um grande susto, a expressão dele se modifica mais uma vez e ele toma uma grande atitude, que é realmente o ponto de virada quando ele se supera. Ele finalmente tira a mão do bolso e defende a vida da senhora. E como resultado disso, ele recebe um carinho de agradecimento da idosa. A sua expressão facial muda mais uma vez, ele sorri e se sente bem com isso. Nesse momento começa aí uma transformação, ele vai para casa, fica ali pensativo e percebe que é legal ser gentil, é bom fazer o bem, né? Foi gratificante para ele ser bom com as pessoas. E na sua apresentação, esse ponto de virada, que normalmente são pontos mais rápidos mesmo, é quando o herói descobre a solução, é quando a solução é realmente apresentada. Se o herói for você, no caso, ou se o herói for o seu ouvinte, ou se o herói for o seu produto, é o momento que ele alcance uma situação que ele vai poder ser oferecido para as pessoas. E aí, na estrutura clássica, a gente tem a parte da conclusão. O herói passou pela sua transformação, ficou livre daquele problema, e aí ele leva uma mensagem final. Que nessa estrutura, a mensagem final sempre é moral e não necessariamente feliz, mas sempre moral. No nosso vídeo, o nosso protagonista passou a ser um homem gentil, passou a receber mais a gratidão das pessoas, ele agora tem uma expressão sorridente, não anda mais com as mãos no bolso, e sim com os punhos fortes, sempre pronto a ajudar alguém. E também temos uma mensagem final muito legal aí. É quando ele vê um homem também com as mãos no bolso, assim como ele era, né? Ou seja, tinha as mãos no bolso, não estava disposto a ajudar ninguém, e ele decide ajudar esse homem a também se transformar como ele se transformou. Aí ele finge ser um cego que precisa de ajuda, e passando a mensagem que gentileza gera gentileza. É bom fazer o bem para as pessoas. E nas apresentações, essa conclusão é a maior parte. É realmente o desenvolvimento quando você apresenta a sua solução. É uma conclusão com o desenvolvimento dessa conclusão. É a apresentação do seu produto, com todos os detalhes, com todas as soluções que você está apresentando para todos os problemas que você trouxe, para todos os problemas que você desenvolveu ali. É o momento que o herói está vencendo o vilão, ou o protagonista está passando por uma transformação e superando o seu antagonista, né? E é realmente o momento onde você responde todas as perguntas: o que, por quê, como, onde e quando. Nesse momento você também traz uma mensagem final, e essa mensagem final vai depender do produto que você está apresentando ou da proposta que você vai estar apresentando, mas uma forma é você reafirmar, resumir que com aquele produto, né, com aquela proposta que você está mostrando ali, o seu ouvinte não vai ter mais aqueles problemas, ele vai solucionar aqueles problemas que você apresentou. Problemas reais que às vezes não são tão claros, mas que você deixou claro que as pessoas podem se livrar desse problema com o seu produto, e você passa essa mensagem final de uma situação positiva, libertadora, de um momento muito melhor, muito mais feliz com a proposta que você apresentou. Beleza? Espero que esse vídeo possa ajudar muito nas suas apresentações. Essa foi a sessão de planejamento, onde eu ensino a preparar um roteiro que conecta e atrai pessoas. Espero que aproveite. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau!